Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo XPIN, é o XP Industrial. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo, né? Um tempo que a gente não fala aqui do fundo no canal, alguns meses já. Então a gente vai ver aí como o fundo está performando no mercado, qual o preço aí de fechamento, né? Fundo que anunciou seus proventos agora há pouco, né? Nessa semana agora que passou. Bom, aqui a gente vê que o fundo tem como objetivo, né, investir em imóveis, gerar renda, né, de aluguel, investir em imóveis, gerando renda de aluguel em fundo em imóveis industriais e logísticos, tá? Então, apesar do nome XP Industrial, ele investe também em imóveis logísticos. Então, fundo que tem desde julho de 2018, estão fazendo aí no mês que vem 5 anos de mercado e patrimônio líquido do fundo 730 milhões de reais. Códigos de negociação na Bolsa de Valores XPIN11 tem mais de 44 mil cotistas. Eu não sou cotista do fundo, nunca fui, tá? Tem outros fundos de logística na minha carteira. E aqui o foco de atuação dele é a logística, né? Apesar do nome industrial, é a logística, é tudo a mesma coisa aí dentro da classificação Ambima. E o XP Vista Asset Management é o gestor. E a Vortex DTVM é a administradora e a taxa de administração ela varia entre 0,75 e 0,60, mas pelo tamanho do patrimônio deve pagar aqui dentro do escalonamento do estatuto, né, do regulamento, deve pagar esse 0,75%. Bom, vamos lá então, comentários aqui do gestor, o fundo que anunciou no último dia 16, tá? 65 centavos por cota, foi comunicado no dia 16 e vai ser pago no dia 23 de junho, então foi pago na sexta-feira ontem, né? Sexta-feira 23 de junho, foi pago aí 65 centavos por cota, o que dá um dividend yield anualizado de 10,2% sobre o valor de mercado que está atualmente 76,43, né? Em março, acho que o fundo chegou, março, abril, o fundo chegou a estar cotado ali ou no início do ano, agora não lembro, não me recordo o mês, abaixo dos 70, né? Então teve uma queda, agora teve uma subidinha aí nesse período. Não subiu como os outros fundos, né? Mas deu também aí uma subida aí em torno de 5 a 6%. Saldo acumulado do fundo ainda não distribuído está em 38 centavos por cota, praticamente metade do que ele distribui aí mensalmente, aí de acordo com, né, com os últimos meses, né, e ele aplica aí uma estratégia de uniformização da distribuição, ou seja, ele acaba distribuindo proventos iguais ou muito próximos, né, e faz o ajuste só ali no final do fluxo semestral, né, em obediência à Lei 8668, que é a lei dos fundos imobiliários e dos fiagos também. Né. A inadimplência, né? Lembrando que os fiagros não têm essa obrigação, tá? De distribuir 95% do resultado semestral, tá? Porque num outro vídeo que eu fiz de relatório, eu falei essa mesma frase, mas deu a entender que os fiagros também, deu a entender que os fiagros também têm essa obrigatoriedade, mas não é. É porque a lei, ela aplica para os dois, só que para os fiagros, se eu não me engano, é a partir do artigo 21. E essa obrigatoriedade dos 95% está no artigo 10, acho que é parágrafo único, e ele não. é, Esse parágrafo único não vale para os fiagros, tá? Se você ler lá os artigos do fiagro, não vale. Só para critério de esclarecimento. Bom, o aluguel devido do mês de maio que corresponde a 6,1% de locação não foi pago, né? Então tem uma inadimplência aí no mês de abril, que foi equacionada no mês de maio, tá? Corresponde a 6,1% da receita. Na verdade é o seguinte, aqui a inadimplência relativa ao mês de abril não foi equacionada em maio, tá? Mas também teve um aluguel do mês de maio, devido no mês de maio, e que não foi recebido aí pelo fundo, né, correspondendo a 6,1%. E a gestora já está com tratativas aí com o locatário para equacionar essa dívida, tá? Então, mais para baixo aqui a gente verifica então que a partir de junho o fundo passará a ter direito às receitas de locação de 5 módulos construídos lá em Extrema, do edifício C, né, que estava em obra, né? E a ocupação é certa, a ocupação de 100% do imóvel. Então o fundo aí vai
ter aí um aumentozinho na sua receita, né? De repente tinha aqui algum tipo de receita, aquela receita garantida, né? Mas vamos ver se vai ter um impacto aí então nas receitas, já que o fundo recebia prêmio de locação, né? Vamos ver qual vai ser o impacto real a partir do próximo relatório. Fluxo financeiro. Então a gente verifica que o mês de maio o fundo teve aí 5,8 praticamente, né, milhões de reais em receita, a principal receita é a receita de locação, quase 5 milhões e meio, e o restante aí rendimento dos FIIs que ele tem na carteira, um pouco mais de 100 mil e um pouco mais de 200 mil rendimento de caixa do fundo. E aqui dentro das despesas, o fundo tem aí 1 milhão e 600 mil de despesa, né? Tem uma despesa financeira um pouco mais alta, né? Provavelmente serviço das dívidas dos financiamentos dos imóveis. E o resultado do fundo foi de 4,1 milhões, rendimento distribuído 4,6, utilizou aí o caixa do fundo, né? Utilizou o resultado não distribuído, que ainda está em 38 centavos, 35, né? Mas mesmo assim, se a gente pegar o resultado de 2023, ó, 21,8 milhões foi o resultado em 23 e o fundo distribuiu 23 milhões e 200, então aí em torno de 1.400 a mais do resultado que foi auferido em 2023. Então, utilizando aí os resultados não distribuídos, né, os caixas aí dos semestres anteriores, né, e o fundo mantendo a uniformidade na distribuição. Então, a média de 2023 é a mesma, foi cumprida no mês de maio. A gente vai ver aí, aguardar o mês de junho, né? Que vai ser anunciado no mês que vem, para saber se vai ter se vai manter essa regularidade. Aqui é o histórico, então, dos últimos 12 meses, né? A gente verifica aqui que a receita acaba tendo uma variação aqui, né? Um pouco mais, o resultado acaba sendo um pouco mais variável por conta de algumas inadimplências e acaba recebendo no mês seguinte, né? E acaba tendo esse impacto aí, mas o fundo procura fazer essa distribuição linearizada. E aqui na evolução da liquidez no mercado, evolução do valor de mercado também, né? O fundo está com valor de cota de R$ 102,09, o valor de mercado fechou maio a R$ 76,43, mas o fundo está com esse valor baixo já há algum tempo, né? O que diminuiu a liquidez aqui a partir de setembro de 2021, né? O fundo começou a ter alguns problemas ali depois de uma emissão de cotas e aí o fundo veio ladeira abaixo, né? Isso reduz a liquidez do fundo, já que o volume de negociação acaba tendo aí, né, uma redução bem relevante em relação ao preço que se praticava lá em 2021, né? O fundo chegava a estar cotado lá a 102, ó, que a gente verifica aqui, ó, a partir da queda mais relevante, teve a queda na liquidez também, né? Muitos acabam segurando a cota, não vendendo para não liquidar prejuízo, né? E também tem a redução em relação ao valor de mercado, que reduz o volume de negociação do fundo, né? Então, a partir daqui, o fundo teve uma queda mais relevante no preço e também, consequentemente, depois uma queda na liquidez. E falando em liquidez, o fundo teve aí então um volume de 7 milhões e meio de reais no mês de maio, um giro de cotas baixo, como a gente vê aqui, ó, muitos não se desfazendo do fundo, né? 1,4%, e muitos aí também nem comprando, né? Acaba que esse giro de cotas fica baixo. E dentro da rentabilidade, o fundo então teve aqui uma rentabilidade positiva em relação ao valor da cota, né? Como eu falei, o fundo chegou a estar cotado aí abaixo dos 70, então teve um aumento mais relevante aí no mês de maio, tá? A gente verifica aqui, a distribuição foi de 0,89, o retorno total do fundo então foi de 5,6% no mês de maio. Aqui é o portfólio, então, o fundo não teve muitas modificações no seu portfólio, 95% é alocado em imóveis, tem um pouquinho de cotas de FIIs e o restante fica em aplicações financeiras, e a maioria dos seus contratos, como sempre foi, 84% contratos típicos e 15%, 16% praticamente contratos atípicos. Mais para baixo tem os locatários, o fundo não tem até uma concentração tão alta assim, né, em um único locatário, né? Tem 17% na Centauro, depois vem a Sogef, 11%, Brasilata 8%, Smart 8%, né? Tem uma concentração maior aqui na Centauro, mas não é tão elevada assim. 17% da receita vem da Centauro, exatamente o comércio varejista que ele destaca aqui. Né? Tem aqui automotivo, tecnologia, dentro dos segmentos e até bem distribuído.
Dentro das correções dos contratos, a maioria é IPCA 61% e outra é IGPM, né? Tá negativo aí, provavelmente vai ter algum reajuste, se tiver a previsão contratual, reajuste para baixo, né? E o que a gente verifica aqui na atualização dos contratos é que agora, próximo mês, terá atualização maior que de 11% da receita vai ser atualizada aí provavelmente pelo IPCA, né? Que não destaca, mas pode ser até um pelo outro, né? E o vencimento dos contratos, a maioria, ó, quase 90% vence somente a partir de 2025. 2025 está logo ali, né? Tem que dar uma esticada nisso aqui, né? Alguns contratos aí com ocupação, que já teve contrato inclusive vencendo, né? Mas acaba que é o tipo de contrato que ele praticamente ele fica aí por prazo indeterminado, né? E a evolução da vacância, a gente verifica que o fundo mantendo aí em torno de 13% de vacância, né? Mantendo ela estabilizada, já foi muito maior a vacância aqui, o fundo mantendo a vacância então estabilizada nesses últimos meses. Mais para baixo tem o detalhe dos ativos performados, né? Então a gente verifica que o fundo tem participação de 100% em todos eles, né? Aqui está a participação, ó, no imóvel, participação de 100% em todos eles, tá? E são imóveis aí, né, tem aqui esse aqui, todos praticamente são em São Paulo, né? Todos são em São Paulo, tem um só que é em Extrema, que inclusive teve lá o edifício C que foi terminado agora, né? Mas o restante é tudo aí concentrado aí em São Paulo. E esse aqui é o edifício C de Extrema, imóvel em construção, que praticamente aí vai se encerrar no mês de julho e vai ser entregue e vai estar 100% ocupado. E a gente verifica aqui no detalhamento dos contratos, aonde a gente pode enxergar aqui onde estão as maiores vacâncias, né? Podemos enxergar também aqui quais os locatários, né? Quais são as empresas, né? Então, isso aqui tem uma diversificação legal no Barão de Mauá, está com a vacância lá de 6,9%, representa 20% da área bruta locável do fundo, né? E tem aqui o CIA também, que está com uma vacância de 4%. São as concentrações maiores aqui, né? Que já gira aqui em torno de 11% esses dois imóveis, a vacância deles, né? Enxerga também aqui quais são as empresas que estão lá. E mais para baixo, a gente verifica aqui no Gaia que não tem vacância no Gaia, né? E no Jundiaí, tem uma vacância lá de 2,2%. E também aqui nos outros imóveis a gente não apresenta vacância, né? E esse daqui do Jundiaí, do Extrema 1, é um monoinquilino, né? O Aqualimp a princípio, né? E o edifício C vai finalizar agora em julho, que vai representar 4,5% da área bruta total do fundo. Bom, aqui também tem um resumo do portfólio, então. O fundo ele tem uma diversificação até interessante, tá? O preço de mercado realmente é que o fundo ficou meio estagnado ali nas receitas, né? Sem possibilidade de crescimento nas receitas e acaba que o mercado né, ficou meio assim, né? E ele não é muito conhecido também no mercado, né? É um fundo pouco badalado, mas é um fundo que está com uma diversificação interessante, tá? Ó, tem 7 condomínios logísticos, são 100 módulos performados, 29 locatários atualmente, tem uma área bruta locável de 296 mil metros quadrados e vai estar com a construção do edifício C lá de Extrema, vai dar uma aumentada aí para em torno de 310. A inadimplência está em 6,1%, vacância em 13,1% e os contratos aqui são contratos, a maioria deles contratos típicos, né? Que tem aquela questão, porque o tipo dos imóveis acaba determinando qual é a tipologia dos contratos e o tipo dos imóveis do XPIN são imóveis que qualquer tipo de empresa ali pode assumir, não necessitando de nenhuma adaptação, né? O imóvel são módulos, né? E que as empresas utilizam ali como armazenagem, tá? Não tem nada excepcional como característica de imóveis industriais, né? Já que é um XP industrial, então provavelmente o imóvel que é adaptado ele está aqui dentro do percentual dos contratos atípicos, né? Que aí tem a característica industrial, tem algumas adaptações que tem que ser feitas e acaba aí então que necessita de um contrato atípico para garantir o retorno do investimento que o fundo faz. Aqui são só o mapa das negociações, né? Aquilo que está com possibilidade de conversão em contrato, em torno de 10% da vacância está nessa possibilidade, né?
E aqui são as obrigações do fundo. Atualmente o fundo tem aquela alavancagem, uma alavancagem que gera aquela despesa financeira de quase R$ 1 milhão por mês. E é exatamente esse daqui. Aí tem 161 milhões aí de estado devedor no edifício Tucano, né? E naquela que está em construção no edifício C do edifício Extrema. Então ambos aí ainda com um prazo de 15 anos, né? Começou ali em 21, 22, tem um prazo aí acima de 10 anos ainda, vencimento lá em 36 e 37, onde o fundo ainda tem essa despesa, e isso é o que gerou principalmente a queda também do valor de mercado do fundo, e estava muito alavancado, teve uma queda ali nos seus resultados, fundo distribuindo caixa e acumulado, né? E acabou que o valor dele de mercado caiu bastante nesse período. E não se recuperou ainda, mas tem possibilidade, fundo na minha opinião, um fundo diversificado, né? Ainda tem essa questão aqui da alavancagem ser alta em relação ao seu patrimônio líquido, mas é um fundo que está se mostrando aí resiliente, né? Reduzindo a vacância e mantendo as suas receitas, a sua distribuição linear, e isso não falhou durante todo o período aí, praticamente, que o fundo caiu no mercado, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você curtiu do XP11 e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.